eu sou Andréa Rezende, sou professora de literatura, português, escritora, poetisa, sou autora do livro Lira Minha, que foi lançado em 2016, um livro de poemas, teve a sua segunda edição já em 2017. Moro na região dos Lagos, Rio de Janeiro, e aqui também sou uma das coordenadoras de um grupo de difusão literária chamado Flores Literárias, em que a gente faz encontros, saraus, festivais de literatura. Eu estou inaugurando aqui esse espaço junto a você para a gente falar de literatura, em especial de poesia, falar sobre os grandes poetas da literatura brasileira e também os novos poetas que vivem no Brasil, que produzem arte literária no Brasil. Muita gente que eu conheço aqui da região e outras pessoas também de movimentos literários pelo Brasil afora. Fazer entrelaces entre esses textos conhecidos com textos novos, inclusive meus e de outros autores. E eu queria começar esse espaço aqui falando um pouquinho sobre um grande poeta brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade, um poeta que eu conheci desde a minha infância, muito antes dos livros do ensino médio, da própria faculdade de letras me apresentar o poeta. Eu conheci pela voz e pela narração do meu pai, que era um grande fã do Drummond, um grande apreciador do Drummond, e ele faz parte da minha vida desde a infância. O Carlos Drummond de Andrade é considerado o maior poeta brasileiro, o poeta maior, como é conhecido. Essa nomenclatura, apesar de fazer jus ao poeta, eu não compartilho dela porque eu acredito que todo poeta é grande de alguma forma. E cada poeta vem ao nosso encontro de algum jeito. E cada um tem o seu perfil, tem a sua essência, tem o seu jeito, tem a sua performance literária. E é muito interessante que a gente conheça muito dos poetas. Eu costumo dizer que eu só sou escritora, eu só escrevo porque eu leio. Eu sempre li muito na minha vida e hoje eu produzo a arte literária e continuo sendo leitora. Se eu deixo de ler, de alguma forma eu deixo de ser escritora. E eu costumo dizer também que a palavra é o meu ofício, minha arte, minha revolução. Eu queria começar esse momento com vocês lembrando um poema do Drummond. Drummond fez parte do modernismo brasileiro, da segunda fase do modernismo brasileiro. Depois daquela primeira fase moderna, uma fase vanguardista, em que tivemos a Semana de Arte Moderna de 1922, em fevereiro, em São Paulo, em que muitos artistas, não só da literatura, mas da pintura, da escultura, do cinema, do teatro, se reuniram para quebrar protocolos artísticos de todas as artes, para inaugurar um formato de liberdade na arte, um formato de vanguarda mesmo, para romper com regras, com requisitos que pudessem muitas vezes reprimir a arte. E foi um sucesso esse movimento no Brasil. E a segunda fase do modernismo, isso já está muito consolidado e a gente tem muitos nomes, aparecem muitos nomes importantes que vão ficar nesse imaginário e nesse registro literário até os nossos dias, e acredito que eternamente, porque a arte é atemporal. E lembrando que o Drummond também em si teve suas fases. O Drummond considera-se que ele teve 4 fases, a fase gauche, que é o primeiro momento do Drummond, uma fase em que ele está ainda muito voltado para essa quebra de ruptura literária, de padrões, uma fase também que ele fala muito sobre a sua produção, sobre o seu eu lírico. Essa fase gauche, esse termo é tirado de um próprio poema do Drummond chamado Poema de 7 Faces, em que ele diz assim: quando nasci, um anjo torto me disse, desses que vivem nas sombras, me disse: vai, Carlos, ser gaucho na vida. Gauche é um termo em francês que significa torto, subversivo, esquerdo, estranho, e assim o poeta se apresenta para nós logo no primeiro momento. A segunda fase do Drummond é a fase social. É uma fase que coincide com o momento histórico da Segunda Guerra Mundial, uma fase em que o poeta se volta para as questões sociais, muito traduzidas no seu livro Sentimento do Mundo, um nome muito significativo. A terceira fase é chamada de O Signo do Não, que é uma fase mais pessimista, uma fase mais melancólica, uma fase até mais agressiva do poeta. E a última fase do Drummond é a fase memorialista, em que os poemas se voltam muito para a infância,
para as memórias do poeta, muito natural. O poeta já está mais idoso, no fim da vida. Drummond nasceu em 1902 e faleceu em 1987, com 85 anos, portanto. E ele nasceu em 31 de outubro, que é também uma data em que se comemora o Dia da Poesia no Brasil, né, por causa de Carlos Drummond de Andrade. Eu estou aqui com alguns livros do Drummond, que eu tenho aqui. Tá faltando 2 que eu não achei. Eu estou aqui com alguns livros. Mas o poema que eu quero compartilhar com vocês, ele não está nesses livros. Eu vou pegar minha colinha aqui no celular. Porque... deixa eu botar aqui. Porque é um poema que eu costumo declamar, né? Mas a gente pode esquecer um pedacinho. Então eu vou declamar para vocês o poema chamado Mãos Dadas. É um poema em que eu pensei em inaugurar esse espaço com ele, porque quando o poeta escreveu, quando Drummond escreveu esse poema, ele vivia esse sentimento, que era um sentimento na época universal, um sentimento de Segunda Guerra Mundial, de desesperança, de medo, em que o poeta fala sobre a necessidade da gente se manter unidos, apesar das desesperanças, apesar dos desenredos da vida e da sociedade naquela época. E nós estamos vivendo um momento parecido agora, um momento de pandemia, de isolamento social, de quarentena, em que até é irônico falar em mãos dadas quando a gente não pode dar as mãos, mas a simbologia desse ato continua sendo importante. A gente tem que se manter unidos, ainda que afastados fisicamente, para que a gente possa combater esse mal, esse vírus que nos assolou. Mas o poeta fala também nesse poema, companhia chegando aqui, minha gatinha. O poeta fala nesse poema também sobre a necessidade de vivenciarmos o presente, o tempo presente. É muito natural que em momentos como esse a gente pense muito no passado, diferente do que é agora, saudoso, nostálgico, e que a gente também tenha muita ansiedade, muita expectativa sobre o futuro. Mas nesse poema, o poeta nos diz: o tempo é o presente, não temos como escapar desse tempo presente. Mãos dadas. Não serei poeta de um mundo caduco, também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas ou serei raptado por serafins. O tempo é minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Eu queria entrelaçar esse poema a um poema autoral que fala também sobre a gente continuar crendo, apesar do sentimento de descrença e de medo que nos rodeia. Eu chamo isso de resistência. Ter esperança é, de certa forma, resistir. E a poesia é tão boa em nos fazer resistir. A poesia em si é um ato de resistência. Esse poema que eu vou falar agora, que eu vou terminar esse momento com vocês, é um poema autoral chamado Crer. Não importa no que você crê, não importa sua base de crença, mas é importante a gente crer e continuar e resistir. Há muitos milagres ainda a viver, há muitas escolhas contemplando teu ser. De tantos minutos ou poucos segundos, há graça demais ainda para agradecer. E mesmo os dias sendo maus, tantos olhares desumanos, hoje é tempo de saudar, prevalecer, ser feliz mais um pouco, desejar, prometer. Hoje é dia de crer. Um grande abraço, saudações literárias e até a próxima.